Se você investe em fundos imobiliários, você muito provavelmente está com a sua carteira de investimentos negativa nesse momento. Eu sei que muitos de vocês devem estar com aquela sensação de abrir a tela do celular e ficar decepcionado com o que você vê. Afinal, o mercado de fundos imobiliários de forma geral está em baixa. Eu criei uma nova estratégia para seguir com a minha carteira de investimentos nesse período e nesse vídeo eu vou explicar a minha estratégia para vocês e mostrar na prática o que eu vou fazer para tentar aproveitar algumas oportunidades nessa queda de fundos imobiliários e conseguir uma valorização no futuro e boas oportunidades também de dividend depois. Se você quiser aprender um pouquinho mais comigo e ver como eu lido com os meus investimentos, é só continuar nesse vídeo. Bom, amigos, sejam bem-vindos no meu canal. Então, eu venho investindo a fundos imobiliários há um tempo e atualmente a minha carteira de investimentos ela está com aproximadamente R$ 2.000 negativos. Vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador nesse momento. Essa daqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Vocês podem ver que hoje eu tenho 9 fundos imobiliários em carteira. Desses 9, eles estão divididos em 4 setores praticamente, né? Logísticos, papéis, shoppings e um setor de Fiagro, né? Um fundo relacionado ali ao setor do agro. De valor investido nesses fundos eu tenho aproximadamente R$ 22.000, né? Cada um aqui com uma porcentagem diferente no meu patrimônio, então tem uns representando aí 12%, outros um pouco mais. E para vocês verem a valorização, olha só, 90% de todos eles estão desvalorizados, né? O único fundo que hoje na minha carteira está valorizado é esse daqui, que é o KNCR11, e que é um fundo que é atrelado à taxa Selic, né? Então era meio que esperado que ele valorizasse, porque os rendimentos do KNCR11, eles andam em conjunto com a Selic, afinal todos os investimentos que ele faz têm a taxa da Selic. Então se a Selic está alta, esse fundo ele vai pagar bons rendimentos, e o mercado vai valorizar ele, da mesma forma que se a Selic estiver baixa, esse fundo aqui ele tende a ser prejudicado. Então, como a gente está vivendo um período de alta da Selic, acaba que esse fundo aqui está valorizado e é praticamente o único fundo da minha carteira que está valorizado, né? O resto, todos os outros, eles estão desvalorizados. Quando a gente para falar em fundos imobiliários, eu vejo muita gente falar aqui no YouTube que toda queda de fundo imobiliário é uma oportunidade de compra. Então, caramba, esse fundo está caindo aqui, se ele está caindo, muito provavelmente eu tenho que comprar. E eu, Guilherme, particularmente, não penso muito dessa forma. Eu penso que a queda dos fundos imobiliários, ela é legal e ela pode sim gerar boas oportunidades, mas antes da gente comprar um fundo, a gente precisa analisar dentro dele para verificar se aquele preço baixo que o mercado está negociando aquele fundo é um preço que realmente faz sentido para a gente, que vai ser um preço vantajoso, ou se talvez aquele preço baixo é só uma precificação do mercado, ou seja, as pessoas não querem comprar aquele fundo por um ou outro fator ali que prejudicam aquele fundo e por isso o preço está caindo. Não é necessariamente um fator da economia, às vezes o fundo ele só está ficando ruim mesmo e por isso ele cai na bolsa. Então, para a gente entender se a queda desses fundos ela é realmente uma oportunidade ou não, a gente precisa estudar cada fundo que a gente quer comprar e verificar o potencial que ele tem de gerar rendimentos para a gente no longo prazo. Foi basicamente isso que eu fiz com todos os fundos que eu tenho na minha carteira. Hoje eu passei o dia analisando fundos imobiliários, eu li os 9 relatórios de todos esses fundos aqui que eu tenho em carteira, inclusive eu fiz algumas anotações aqui do lado para eu me lembrar sobre cada um deles, e a partir da leitura desses relatórios eu entendi, fazia sentido comprar mais cotas desse fundo mesmo com eles desvalorizados, ou se era melhor segurar, porque talvez essa não seja a melhor opção no momento. E aí o resultado que eu cheguei nessa minha análise, para não ter que falar de cada fundo em específico para vocês e fazer 1 hora de vídeo, depois eu posso fazer talvez um vídeo separado para cada fundo imobiliário, é que de forma geral, os fundos imobiliários da minha carteira, eles estão desvalorizados por conta desse momento de mercado. E é esse momento onde a taxa Selic ela tá alta, então a gente tem ótimas oportunidades na renda fixa e por conta dessas ótimas oportunidades na renda fixa, muitos investidores acabam preferindo investir em renda fixa, afinal os rendimentos eles são garantidos e são 100% seguros e acabam não investindo nesses fundos imobiliários aqui, porque às vezes o fundo imobiliário vai render a mesma coisa que a renda fixa, às vezes vai render menos e não faz tanto sentido quando você tem um investimento que é 100% garantido e seguro rendendo mais. Então, esse movimento dos investidores da renda variável para a renda fixa tem derrubado muito o desempenho aqui desses fundos imobiliários no quesito de valorização, né? Porque realmente tem muitas oportunidades boas dentro da renda fixa. Mas a gente sabe, né, que a taxa Selic ela não é uma taxa que espera-se fique alta por muito tempo, pelo menos é isso que a gente espera. Eu, por exemplo, espero que essa taxa reduza a longo prazo e esse é o objetivo do Copom também. E aí, quando a gente pensa nessa possível redução da taxa no longo prazo, né, é bom a gente pensar também agora em avaliar e comprar alguns ativos que possam render bem uma taxa maior que a renda fixa lá na frente. Hoje em dia eles não estão rendendo, mas lá na frente eles podem render. E aí, para eu decidir em quais fundos imobiliários eu investi dentre todos esses da minha carteira, eu fiz uma análise com base no risco/retorno, ou seja, eu verifiquei a capacidade que cada fundo imobiliário tem de me pagar rendimentos nos próximos meses, né, rendimento no geral. E aí, com base nessa capacidade, eu identifiquei se eu gostaria ou
não de ter esse fundo imobiliário na minha carteira. Por exemplo, o BTLG11, no longo prazo, de acordo com os contratos de aluguéis que ele tem, já que ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos, o retorno que ele vai me trazer esperado ali, mínimo, né, jogando para baixo, seria de 0,71%. Ou seja, comprando esse fundo agora, eu vou garantir aí que no longo prazo, né, eu garanto uma taxa de pelo menos ali 0,71% ao mês. Para mim é uma taxa boa em períodos em que a Selic estiver baixa. No caso de HGLG11, comprando ele agora nesse preço, eu também garanto um dividend yield de 0,78% ao mês também, da mesma forma. GGRC11 eu consigo um dividend yield um pouquinho maior, de 85%. E RDM11 é um fundo imobiliário que eu analisei e que está sofrendo com alguns problemas de inadimplência. Então ele tem alguns CRIs ali que não estão pagando as dívidas para ele. E a gestão desse fundo acabou fazendo algumas movimentações que não me agradaram muito, que tiveram prejuízo, venderam vários fundos imobiliários com prejuízo aí nos últimos meses. Então teve uma série de erros da gestora, mas eu tô vendo que a gestora ela tem se empenhado para melhorar. E se eles melhorarem, comprando o fundo nesse preço que ele tá agora, o meu valor esperado para receber de dividendo dele aqui, ó, é de 1%. Então é um risco que eu posso escolher correr. Eu vou querer investir numa coisa mais arriscada, mas que tem um risco maior, daí vale eu refletir. No caso de MXRF11, eu li o relatório, achei bastante confuso, não tem DRE, então eu escolhi ficar de fora porque faltam informações para mim. Eu odeio falta de informação. A NCR11 é um fundo que está sendo negociado acima do preço, então achei que não faz sentido comprar. VISC11 é um fundo imobiliário de shopping que eu coloquei aqui um rendimento aproximado de 0,75%, mas eu acredito que pode gerar menos também, porque se vocês olharem no relatório gerencial desse fundo aqui, ó, deixa eu abrir a DRE para mostrar para vocês, esse fundo ele está gerando cerca de 67 centavos todos os meses, né? Ele está distribuindo 80 porque ele tem uma reserva, mas a renda que ele realmente está gerando é de 67 centavos. Essa reserva que esse fundo tem, ela está acabando, olha só tem 35 centavos por cota. Então, quando acabar essa reserva aqui, esse fundo ele vai distribuir o que ele realmente está gerando, né? E se ele voltar a gerar esse 0,67 aqui, por exemplo, não vai ser um dividend yield tão bom. Por exemplo, eu vou comprar esse fundo aqui por R$100, né? R$101. Imagina se ele começa a render 0,67% ao ano. Vai ser bem ruim para mim porque vai dar um rendimento até abaixo de 70%. Então, eu avaliei isso. Olha, fica uma dúvida aí ao longo prazo, né? Talvez, por mais que ele esteja desvalorizado na minha carteira, que é o tá 10% desvalorizado, pode não ser uma opção tão boa assim, porque a expectativa de rendimento ainda está meio confusa. A gente não sabe quais as operações que esse fundo vai fazer. Então, vale ficar esperto. O MOL11 é um fundo imobiliário que não está distribuindo reserva, ele realmente está distribuindo o que ele gerou no relatório de DRE dele. Deixa eu até ver se eu tenho aqui, ó. MOL11, deixa eu abrir a DRE para mostrar para vocês. Olha só, o fundo gerou aqui 76 centavos e distribuiu 78, então foi uma diferença muito pequena, tirou da reserva, mas nem tanto quanto o VISC11. Então, esse daqui ele tem uma expectativa até maior de rendimento que o VISC11. Aí eu coloquei 72% aqui de expectativa de rendimento. Pra eu entender se faz sentido comprar um fundo. Não adianta nada eu comprar um fundo desvalorizado, mas o rendimento dele depois dá um yield muito pequeno, porque ele não tem capacidade de gerar aquele valor. E aí, com base nessas observações aqui, expectativa de rendimento, eu já tenho aqui uma média, né, do quanto eu vou receber de rendimento ao mês de cada um desses fundos imobiliários aqui. Para eu definir quais fundos eu vou investir, eu fui numa questão de risco para retorno. Ou seja, quais ativos eles são mais arriscados de investir e quais ativos eles são menos arriscados. Por exemplo, se a gente tem um galpão logístico e um shopping, se a gente vai comparar esses dois tipos de ativos, o galpão logístico ele tende a ser mais seguro que um shopping, por exemplo, porque o galpão logístico é um investimento onde a empresa ela aluga ele por muito tempo, né? E é um tipo de imóvel que a gente está sempre precisando. Então precisa de galpão para guardar coisa que você vende na internet, para guardar mercadoria, para ter estoque. Ele é um tipo de investimento que as lojas estão sempre procurando. Agora, o shopping, ele tem uma série de riscos envolvidos, como por exemplo a pandemia parou tudo. Pode acontecer se a economia for mal, as lojas do shopping vão fechar, não vão ganhar tanto dinheiro. Então tem uma série de riscos a mais que entram ali no shopping em comparação com o galpão logístico. E aí quando a gente para pensar, se eu tenho as duas opções, né, eu posso investir tanto em shopping como em galpões logísticos e ambos estão me dando o mesmo rendimento, ou seja, eu estou conseguindo ganhar aproximadamente a mesma coisa aqui em galpão logístico e shopping, com um risco menor em galpão logístico, eu vou optar, nesse caso aqui, para colocar em galpão logístico, porque afinal o risco ele é muito menor, né, e o rendimento ele é muito parecido. Então faz mais sentido que eu coloque o meu dinheiro nesses aqui onde o risco é menor e o retorno é muito parecido, sabe? Essa é a questão de risco e retorno. No caso de fundos de renda fixa aqui, tem alguns que o retorno é maior, mas o risco também é maior, como esse caso aqui que é o de 1%, e esses outros aqui eu vou ficar de fora nesse momento porque tá faltando informações. Aí com base nessas porcentagens aqui que eu tinha, eu fiz algumas mudanças, como por exemplo, eu tinha 37% alocado em galpões logísticos. Com essa nova mudança, eu aumentei esse valor de alocação, então eu passei aqui de 12, 12 e 13 para 20, 10 e 10. Agora eu tenho 40% alocado em galpões logísticos porque essa é a minha prioridade agora, já que eles oferecem um rendimento muito parecido com a outra média de imóveis, daí eu aumentei a porcentagem que eu tenho nesses dois tipos de fundos imobiliários aqui. No IRDM11 eu tinha 3%, daí eu passei de 3 para 6% porque eu resolvi colocar um
pouquinho a mais na minha carteira e correr um risco maior para ter um rendimento maior. MXRF11 baixei o valor aqui, tá? Tava 12, baixei para 5. Eu não quero ter um foco tão grande nele na minha carteira no momento. KNSR11 eu baixei de 12 para 9, porque não dá para comprar esse fundo no momento, então ele tem que representar menos na minha carteira, afinal eu não posso alocar nele porque ele tá caro. VISC11 e MOL11 eu passei 9% para cada um. Antes eles estavam aqui 15 e 11%. Eu baixei porque eles estão com um risco maior e o rendimento não está compensando tanto assim quando se trata de comparação com outros fundos de imóveis. SNAG11 eu baixei de 11 para 10%, mantém a mesma posição aqui no setor do agro. E aí, como ficou faltando algumas porcentagens para dividir, né, eu adicionei 2 novos ativos aqui na minha carteira, que são ativos que eu considero que nesse momento fazem sentido para mim. Posso fazer um vídeo específico sobre eles depois, que é o ALSR11 e o VGIR11. O ALSR11 ele é um fundo imobiliário do tipo misto, mas que é um fundo imobiliário de tijolo, então ele investe em diversos tipos de imóveis aqui, ó, ligados ao setor imobiliário. Posso mostrar para vocês aqui que ele tem uma série de imóveis em São Paulo, né? Então tem imóvel logístico, tem imóvel residencial, vários imóveis, então ele trabalha com diversas classes de imóveis. E esse fundo, eu olhei o histórico dele, ele tem trago um bom histórico de dividendos e os contratos de aluguéis também são muito bons. Então eu decidi colocar ele aqui na minha carteira também para dar um plus em bons fundos de tijolo. Eu não tinha nenhum fundo misto ainda, né, que é aquele que tem diversas classes de imóveis, então achei interessante adicionar para minha carteira, porque ele traz um mix entre vários imóveis, né, e acaba diversificando de certa forma um pouquinho mais a minha carteira. Além de ser um fundo que tem trago ótimos resultados, tem contratos bons de imóveis, vai melhorar aqui a consistência da minha carteira no longo prazo. O segundo fundo que eu decidi colocar é o VGIR11, que é um fundo de papel, e a minha decisão de colocar o VGIR11 aqui foi por conta que a maioria dos contratos dos CRIs que o VGIR11 trabalham são CRIs ligados à taxa Selic, ou seja, esse fundo aqui ele vai sempre render muito parecido com a taxa Selic. Nesse momento de taxa Selic alta, o VGIR11 vai aumentar o dividend yield da minha carteira, ele vai trazer um nível de dividendo maior para cá. Então, como eu estou precisando aumentar um pouco o yield da minha carteira, eu decidi adicionar esse fundo aqui. Um fato que eu estou tomando cuidado é que, como ele é um fundo atrelado à Selic, o preço dele não está tão baixo assim. Aí eu coloquei um limite de preço dele aqui, que é o preço-valor patrimonial, ou seja, eu só posso comprar esse fundo se ele tiver até R$ 9,74. Passou disso eu não posso, porque daí eu já estou pagando caro. Como atualmente ele está um pouquinho abaixo do preço dele, né, do valor patrimonial, achei que fez sentido colocar na minha carteira para ter aí dividendos atrelados à taxa Selic também e acabar aumentando o dividend yield geral mensal aqui dos meus investimentos. E isso também traz uma consistência maior para minha carteira, né, um balanceamento melhor, porque eu tenho muitos ativos aqui que são corrigidos pela inflação, né, como por exemplo os ativos de imóveis logísticos, RDM11 é inflação, MXRF11 também. Depois a gente tem aqui VISC11, MOL11, tudo com inflação, ALSR11 também. E atrelado a Selic eu só tinha KNSR11. Daí agora eu tô colocando o VGIR11 também para atrelar a Selic, e aí a gente aumenta aqui um pouquinho da minha posição em rendimentos atrelados a Selic para aumentar também o yield da minha carteira. Muitas informações, né, muitos pensamentos a respeito disso, mas no fundo eu acho que fez sentido, porque eu acabei reduzindo as porcentagens que eu tinha em alguns ativos que não faziam tanto sentido para mim nesse momento, ou que não vão fazer no longo prazo. Aumentei as porcentagens em ativos que vão fazer sentido no longo prazo se eu comprar eles agora com um preço bom. Também adicionei mais 2 novos ativos que vão dar um balanceamento melhor para minha carteira. Agora eu vou ter uma exposição em outros tipos de imóveis, né, que tem um pouquinho ali em residencial, e também vou ter uma exposição maior em Selic para equilibrar ali o yield da minha carteira, porque eu estava muito exposto em inflação só. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa minha estratégia aqui. E agora que vocês já sabem da minha estratégia, eu vou fazer o meu investimento para essa estratégia começar a valer, não é verdade? Eu vou colocar aqui o valor que eu vou investir e a gente vai começar a investir agora dentro da corretora de valores. Dentro do site da corretora vocês podem ver, ó, que eu tenho aqui de saldo, deixa eu clicar aqui em saldo, R$ 1.463,30. E aí eu vou investir todo esse valor novo, considerando o novo balanceamento da minha carteira. E aí para fazer isso, eu vou vir aqui na minha planilha de investimentos, no painel inicial, né? De acordo aqui com o meu novo balanceamento, eu vou colocar o valor que eu vou investir hoje, que no caso vai ser R$ 1.600 aqui. Eu vou colocar 1.600 para ficar um valor redondinho. E aí, com base nesses R$ 1.600 que eu botei, ó, a planilha ela vai me mostrar quais ativos eu devo comprar, com base então nesse meu mais novo balanceamento, que no caso aqui vão ser 5 ALSR11, 35 VGIR11, 9 SNAG11, 1 MOL11 e 6 BTLG11. Fazendo essas compras aqui, eu vou ficar mais alinhado com o balanceamento que eu desejo. Então, agora que eu já coloquei aqui, é só eu vir na corretora e fazer as compras. Daí, para investir, eu vou vir aqui em Swing Trade dentro da corretora Clear, mas você pode fazer isso de qualquer corretora que você estiver usando, tá? Eu só tô usando a corretora Clear porque é que eu já tenho conta, eu só uso porque é bem confortável para mim. E aí, vamos começar aqui. BTLG11, então 6 unidades. Eu vou achar na minha listinha ele aqui, ó. Cliquei nele e aí eu vou digitar 6 unidades aqui para comprar. Vou clicar em comprar, vou digitar minha assinatura eletrônica, deixar ela salva aqui já dentro da corretora e enviar a minha ordem. Prontinho, acabei de comprar. Agora que eu comprei BTLG11, vem o próximo
próximo aqui, que vai ser o MOL 11. O MOL 11 eu tenho que comprar uma unidade só, então deixa eu achar ele aqui, ó. Deixa eu clicar em cima dele, uma unidade, comprar, enviei aqui para a corretora. Depois dele vem SNAG 11, 9 cotas. SNAG 11 tá bem aqui embaixo, digitar 9 cotas desse fundo aqui, ó, comprar também. Depois a gente vem com ALZR 11. ALZR 11 eu ainda não tenho, daí eu vou colocar aqui ALZR 11, porque é um fundo novo na minha carteira, então não tá na minha pastinha da corretora ainda. E aí eu vou colocar também esse daqui, ó, que é o VGIR 11, que eu também não tenho. Então vamos aqui, ó, VGIR 11, e aí, belezinha, vou adicionar esse ativo aqui. Beleza, eles estão aqui embaixo já, ó, ALZR 11 vão ser 5 cotas, então vem aqui, 5 cotas, R$500 praticamente desse fundo, né? Digitar aqui, beleza. E agora vamos comprar o resto aqui de VGIR 11, 35 cotas, então vamos vir aqui, 35. Aparentemente faltou um dinheirinho na corretora, daí eu vou reduzir o valor aqui, porque às vezes a planilha ela dá essas diferenças, tá? De valor, então é só a gente dar uma reduzida. Aqui, ó, 20 cotas foi o suficiente que deu, tá vendo aqui em saldo disponível e valor da ordem? Então, o valor da ordem tem que ser menor que o saldo disponível. Daí 20 cotas aqui, beleza, vou clicar aqui em comprar e pronto, consegui executar a minha ordem. Daí se eu for aqui em ordens na corretora, ó, vou dar uma olhada para vocês no meu histórico de ordens, todas as minhas ordens foram executadas. O que isso significa? Eu fiz todas essas compras aqui que eu precisava, daí eu já vou exportar aqui e lançar na minha planilha de investimentos. Eu vou vir aqui em lançamento de compras, já colocar essas novas ordens. Vocês podem ver que esse mês aqui, ó, eu ainda não fiz nenhum investimento, que é o mês de novembro. Então eu vou abrir aqui o extrato que eu puxei da corretora Clear, vou copiar esses novos fundos que eu comprei aqui, ó, a quantidade e a data de hoje, que eu também vou colocar, que é 19/11, tá, que eu acabei de comprar. Daí vou copiar essa data aqui para todos. Agora que eu já lancei aqui, ó, vocês podem ver aqui na parte do painel, a planilha já tá me mostrando, né, que eu investi aqui 1.454 no mês de novembro e esses novos ativos já apareceram aqui na planilha para mim, ó. Então a LZR11 já tá aparecendo aqui, já tá com uma mini desvalorização, né, mas é de 15 centavos, é só pela variação do ativo. VGIR11 também tá aqui, ó, não tá com desvalorização porque o preço do mercado tá o mesmo preço que eu acabei de comprar. Fechou? Então basicamente estou aqui com esses ativos adicionados em carteira. Agora com o valor investido em fundos imobiliários eu tenho aí 23.359,2. Dividendo aproximado aqui tá em 189,10, mas acredito que esse valor vai mudar daqui a pouco quando eu lançar os dividendos recentes, né, porque tem muito tempo que eu não lanço. Então aqui, ó, tá desde outubro sem lançar, a gente já tá em novembro. Então por isso que a planilha tá mostrando aqui uma previsão abaixo, mas assim que eu lançar os dividendos de novembro, ela já vai melhorar aqui a minha previsão de recebimentos no próximo mês. Chutando aí por baixo, eu tenho certeza que ultrapassa os R$200, né? Vai ficar ali uns 203, 204, 205 reais, chegando ali quase no 210. Então não precisa ficar curioso que assim que eu receber todos os dividendos, eu venho aqui mostrar para vocês o quanto eu recebi. Fechou? Muito obrigado por terem me assistido esse vídeo até agora. Um grande abraço e até mais.